Lembra que eu falei que eu vim aqui 10 horas? Lado a lado caminhar. Essa é a nossa música oficial. Foi Liliana que criou, tá? Sua vida, que emoção. Já já ela vai chegar aqui pra gente falar. Todas as pessoas são especiais. Vem, aceite o chamado. A Copa da minha vida, com você quero cantar. Um projeto lindo. Eliane. Foi um encontro inspirador mesmo. Trazem cor. Que aprender. Todas as pessoas são especiais. Vem pra festa começar. Aceite o chamado. É hora de recordar. Com você quero cantar. Um projeto lindo. E a Lili chegou aí. É mais que um álbum. É celebração da nossa vida. É o que eu tô sentindo. De mãos dadas juntas nesta bela canção. Pra festa começar. Ai, gente, eu tô feliz sim com esse projeto. A Copa da minha vida, com você quero cantar. Olha, ele chegou aí. Deixa eu tirar aqui a música que ela fez pra gente. Ai, ai. Entra aí, Lili. Hello, my friends. Olá! Oh, my friends, eu coloquei aqui nossa música. Como essa música combina muito com o que a gente pensa, né? Muito! Ela tá linda! Ela tá linda! E eu tenho falado aqui aqui no digital e para outras pessoas no presencial que esse não, como fala na música, né? Não é só um álbum. A gente vai falar da nossa vida. E ontem, Exatamente. my friends, ontem eu já estava me preparando para dormir. Quando você me manda aquele vídeo, eu falei, não. Aquilo me acendeu de um jeito, mas de um jeito que eu falei, como assim? E eu quero. Aí eu falei, né? Que hoje, 10 horas, a gente ia falar sobre isso. Sim. Como isso faz parte da minha história? Eu era menina, acho que eu tinha 10 para 11 anos, e meu pai vendia alguns jornais antecipadamente, e eu tinha que entregar. E eu ia entregar na cestinha da bike, igualzinho você colocou lá no vídeo. E ele sempre falava assim para mim, leva 2 a mais, porque vai que alguém no caminho pode querer. Aí você não precisa voltar para pegar, já tá com você. Eu disse, mas homem sábio, hein? De onde que ele tirou isso? E aí, esse ano também, foi março? Finalzinho de fevereiro para março, eu estava fazendo a conclusão aqui do trabalho, né? Que a gente tá fazendo a formação com a Prof. Olinda. E eu estava fazendo um estudo sobre a minha trajetória. Nessa reflexão, apareceu isso. Foi aí que eu lembrei dessa história. Foi escrevendo sobre isso. E eu contei para a prof no dia que ela abriu a sala para a gente falar, né? Sobre o material que cada uma estava construindo. E eu disse para ela, senhora não vai acreditar. Porque esse exercício me trouxe uma lembrança de algo que eu tenho feito agora. Porque antes eu entregava os jornais. O jornal é o quê? Comunicação. Para quem?
para o outro. Eu ia de bike, entregar presencial. E hoje eu faço o quê aqui? Aqui, nesse lugar. Eu entrego comunicação. Eu falo com as pessoas. Eu comunico sobre o que eu tô fazendo. Então, não deixa de ser a mesma forma de trabalhar, só que mudou o formato. Então, antes era em papel, enroladinho, na cestinha. Hoje aqui eu faço vídeos, eu escrevo, coloco nos stories, não é? Então, é uma comunicação. Então, esse espaço aqui, hoje, eu compreendo que é o meu jornal. É o meu jornal falado, é o meu jornal ilustrado, é o meu jornal desse jeito aqui que eu tô fazendo. E você me acendeu de um jeito, mais de 10 horas da noite, que eu disse, Bruno, olha o que essa menina fez. Um amigo me chamou, ontem eu saí daqui muito cansada, exausta, uma exaustão, e eu disse, pá, vou para casa. Bem, daí fui, deu meia hora, 40 minutos, eu já descansei ali o suficiente. E um amigo disse, eu quero que tu faça para mim um convite de aniversário, mas eu tenho que ter 2 leões e eu tenho que estar empoderado no meio. Ok, é o Rafa que tá conosco. O Rafael Araújo tá lá com a gente. Ele é Ai, incrível, o gente. Rafa. É o Rafa. E daí eu tinha criado outro ano, ele com algo gigante, ele empoderado. Daí tá, fui lá, criei um prompt para ele e criei, ele enlouqueceu, porque é o jeito dele falar. Diz, como tu sabe que eu falo assim? Eu disse, eu sei que tu fala assim, que eu sei, né? Ele xingando, dizendo assim, que ele não pode ficar de fora do meu aniversário, sabe? Tipo, algo assim, depois eu te envio. E daí fiquei ali pensativa, fiz, ele gostou, ficou super feliz. E daí daí eu disse, mas eu vou criar um negócio aqui agora que me veio. E eu vou fazer o nosso álbum, porque é o álbum da nossa história, da nossa vida. Cada um vai fazer. Então, como eu já tenho a. Né? E ontem eu havia recebido antes a minha linha de 6 livrinhos, que é na linha infantil, que é a Liliana Observando Formigas. Lá tá o Neneco, a Lilina, a Draculina, a minha cachorrinha que faleceu. Tudo são historinhas para pintar e interagir. Bem, e tá, Nena, os meus netos são também estão na minha história. E ela mandou eu com toda a minha coleção de livros. Eu disse, isso é a história da minha vida. A menina que observava formigas, que eu inicio a palestra sentado numa pedra, contando, porque eu realmente observava e quem sabe, quem me conhece sabe que é verdade. Bem, eu disse, eu vou fazer algo que conecte com eles lá, vou lá. Daí pensei, disse, vou criar um prompt aqui. Vou pedir nós andando de bike, uma bike vintage, e andei, fiz umas coisas, ela disse, mas não tá bom, mas um trem aqui não. Eu quero o jornal, a bike tem que ter cestinha, tem que ter os jornais, porque ela vendia jornal, e eu ainda quero que a gente converse sobre isso. Daí daí mostrei pro meu marido, disse, não tá bom ainda, mexe mais um pouco. Daí eu fui lá e disse, tá. Eu disse, tá. Ajeitei, eu quero a gente ir com a camiseta, mas tem que ter jornal na cestinha. E tem que estar escrito lá, porque isso tem que conversar com ela, que é sobre a vida dela. Muito legal. E daí saiu, eu te enviei. Daí eu disse, bem, é isso, e isso assim, é o que eu digo. Nós somos educadoras, nós somos comunicadoras, a gente comunica. Eu falo sobre o poder da palavra, a mesma palavra que ela transforma, ela machuca. Então a gente tem que trabalhar nessa questão de palavra com poder de transformar, de elevar, né, essa palavra. E eu disse, bem, nós trabalhamos comunicação, e por que não trazer isso dessa forma que eu tenho trazido, isso tem me feito feliz, que é uma forma lúdica, e a IA me proporciona isso, de estar criando coisas que passam nessa minha cabeça doida, assim, né? Eu vou lá e crio Fusquinha, eu vou lá, crio Eliane com os jornais, mas eu queria estar junto, entregando jornal contigo, conversando contigo. Gente, E ela foi eu lá já e me criou, imaginei. cara. Eu já me imaginei isso.
E daí eu disse assim, não, mas daqui a pouco a gente se encontra, a gente vai lá pra beira, pro Diário de Notícia, na beira do Guaíba, tem ali o passeio que a gente pode estar, tem um pontal que é lindo, a gente aloca as bicicletas, né? Eu já tive essa ideia. Daí a Vou gente vai pra querer. lá e a gente grava andando de bike, né? Tá falando, tá. Isso é outra coisa, gente, outra Vou, coisa. vou Mas querer. vai Vou, querer, é lindo, gente. vou colocar aqui hashtag vou querer. É. Gente, mas é assim, ó, cada um tem que achar a maneira de se comunicar. E É. uma das coisas, independente de quantas pessoas estiverem conosco, pode ser uma pessoa, eu, tu e uma pessoa. É Uhum, aquela pessoa, eu acredito nisso, eu é aquela também. pessoa que é para estar ali conosco. É Uhum, aquela exato. pessoa que recebeu esse chamado, aceitou e veio para olhar para a sua vida. Uhum, Então, às vezes as pessoas, mas eu quero a minha sala lotadérrima, porque eu não sei o quê. Eu quero pessoas conectadas que venham receber essa conexão, porque a gente trabalha trabalhamos no sistema que ela tem que haver essa conexão entre o divino e nós. Não é sobre uhum, religião, é sobre espiritualidade, é uhum, sobre transformar vidas. Tu vem nessa batida e uhum, eu também venho nessa batida. uhum, Mas essa questão ontem foi mesmo, eu levantei de um sono, criei algo para uma pessoa que é muito doida, mas eu amo ele de paixão, e ele queria algo muito específico, e eu uhum, disse, então agora despertou também aqui. uhum. Agora eu vou conversar com a Eliane. Eu vou trazer nós de bike com jornal. Pronto. Gente, foi o É isso. máximo. E você sabe que você, sabendo um pouquinho de como foi, com a tua criação, você despertou algo em mim. Algo que eu já tinha feito um exercício escrito, mas é totalmente diferente de eu ver essa imagem hoje, porque eu não tenho recordação com fotos da época, nesse momento. Não tenho, só está gravado na minha cabeça. E eu Porque não na sei época se tu percebeu, e eu eu não não sei se tinha tu máquina de Eu não sei se, fotografia. eu não sei se tu percebeu que eu coloquei duas fotos nossas, mas a foto que saiu igual, parecida, muito semelhante, foi a tua. Então era para ti. Vá lá, veja. Eu lhe dei 20 vezes mandando foto, mas a foto era a tua que saiu, muito parecida. Tu mais jovem, ali, assim, Uhum. meninota, sei lá, É, mas é menina. muito parecida. Era para ti, porque eu intencionei. Eu Uhum. quis fazer isso para trazer a tua história, conectando com o que a gente está oferecendo. Então, eu fico muito feliz porque é uma ferramenta que hoje faz tempo, gente. Eu estou falando, eu estou batendo nisso desde 2020 e eu até contei essa história, nem me deram bola, certo? Ah, depois a pessoa lançou como uma grande novidade, só que daí eu disse, bem, tá. Mas aí eu disse, bem, e agora, passado esses anos, é, surge essa questão desde o ano passado, junto na escola, né, ali com o pessoal da inteligência artificial, e eu disse, agora eu tô no meu chão, gente, Uhum. e E, daí é isso. então, olha, veja só. Você já tinha essa habilidade, você já tinha esse olhar para essa criação. Não só para o digital, como outras coisas. Você é uma artista Hum, nata, certo? Você é uma artista nata. E agora você está juntando isso mais aquilo, e olha o que você tem despertado nas pessoas. E ontem você despertou em mim. Eu já estava a caminho de sono. Eu me uhum. acendi de um jeito e aquilo movimentou a minha cabeça, meu coração, e eu fui contar pro Bruno, e ali a gente já emendou numa conversa e eu já voltei falando das minhas coisas. Eu disse, mas eu preciso dormir, que amanhã tem que acordar cedo. E aquilo me fez bem. Isso. Aí eu coloquei lá no WhatsApp, eu vou mandar pro meu pai, porque ele Então, lembra disso, ele lembra dessa cena. A gente não tem fotos registradas, mas ele lembra. Ele via eu sair de bike, né? E ele lembra dessa história. E, e para ele vai acender lá também alguma coisa que aconteceu naquele período e como era.
e como a gente está agora. Então, é justamente isso, juntando toda essa nossa ideia, que a gente quer trazer isso de um formato para o preenchimento do álbum. Porque Sim. não é só preencher, talvez ele nem precisa ser preenchido, é só trazer o que está guardado, Uhum. esquecido, e algo que é muito legal, que vai acender as pessoas para elas fazerem também algo como assim nós estamos fazendo. Então, a ideia principal do nosso encontro, para falar da nossa vida, para falar desse álbum, é isso. É É trazer isso. isso para o presente e algo que vai fazer algo de bom. É algo que a Exatamente. pessoa também pode se reinventar, a pessoa ela pode se recriar e a pessoa pode falar, mas era isso que eu queria fazer e eu não estava encontrando. E talvez ela possa encontrar aqui amanhã, porque amanhã é quarta e amanhã vai ser nosso encontro. E eu vou dizer, amanhã é o dia do aniversário da minha mãe, né? Então a mãe estaria fazendo, ela era Ah, de 1929, porque os meus pais me tiveram bem tarde, né? ah, E, e a mãe estaria, né? Ela está em festa, tenho certeza, vai estar em festa, então nós né? vamos comemorar então amanhã. E hoje, lá em casa foi incrível, porque dia 24 todos são geminianos, e todos, Ah, e inclusive Olinda também, né? Que eu descobri, eu disse, gente, só é. eu a sobrevivente de Libriana, e enfim, porque Milena meu marido a Luana também, minha Uhum, filha, o meu ex-marido, que é um grande amigo que eu tenho hoje, está de uhum, aniversário, e a uhum, mãe amanhã. Então é um dia importante, né? E eu uhum. gosto é 17, eu gosto que essa soma dá 8, que é o universo, eu também gosto. E deixa eu te Mas, perguntar, hum, você sabia desse, já estava na sua cabeça essa história do dia 17? Já estava nesse movimento aí ou não? não, claro que não. Ontem, fazendo a tua história, eu lembrei que era aniversário da mãe. E que daí eu comecei o aniversário da mãe, e a minha mãe era uma mulher muito sábia, lia muito, falava muito, e ela dizia assim, às vezes eu chegava, alguém der para escutar isso, gente. Eu chegava, às vezes, muito, trabalhava manhã, tarde, noite, às vezes eu tirava o almoço para ir ver minha mãe. E às vezes eu chegava meio cabisbaixo, ela fazia assim, ei, esse ombro. Vamos levantar? Vamos levantar? Aqui, ó. Levanta. Olhar, ó, Aham, alto. Eu aham, disse, mãe, tô morrendo de cansado. Mãe, eu tô assim. aham, Opa, vamos lá? Vamos. Aqui, ó. Mulheres da nossa família são uhum, mulheres fortes. Eu uhum, disse, Jesus, tô acabada aqui pensando, né? Caramba, essa mulher aqui dizendo que é forte. E ela era de 1,80 m, né, gente? Pensa nisso. mulherão. E alta. E daí eu disse assim, bem. E eu saía dali e eu ia para a escola, gestora na escola, e eu às vezes tinha assim, ó, coisas inusitadas, e eu ia num poder, numa força que não cabia dentro de mim. Uhum, E as pessoas dizem, bah, saiu um caco, voltou. Eu disse, me encontrei com a minha mãe. E uhum, também, toda vez que eu faço um movimento ou que eu encontro alguém que Deus coloca no meu caminho e eu uhum. te encontrei, Ah, nos isso é lindo. encontramos, eu sonho com a mãe ou minha mãe vem desse jeito. E daí minha mãe vem no jeito do dia do projeto. Então é algo muito forte para mim. Isso é muito forte, sabe? E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. A maior lição da minha vida foi que a minha mãe faleceu, né, desnasceu no dia 6 de outubro, e eu fui, fiz um grande discurso no dia que a minha mãe faleceu, de agradecer a ela, e à noite eu vim trabalhar, porque eu tinha um compromisso, era o dia de homenagear os professores, 6 de outubro, e eu vim trabalhar, porque a minha mãe nunca deixaria alguém na mão. E as pessoas me olhavam e queriam, Lili, nossa.
Você perdeu sua mãe, sepultou ela às 10 da manhã e tá aqui nos homenageando. E eu disse, bem, e vai ser o dia mais lindo que vocês não vão esquecer. Hoje nós vamos entregar o melhor. Se foi pedido um sanduichinho, nós vamos entregar caviar, porque é a celebração da vida da minha mãe, não Uhum. que ela nasceu. E eu entreguei. Bem, obviamente, sou um ser humano. No outro dia, eu nem vim trabalhar, porque eu fui viver aquele momento de luto que eu não pude viver naquele dia. Mas a minha mãe esteve comigo ali, até o término daquele evento. E isso me fortalece. E eu falo para minha sogra que eu tenho uma conexão muito grande hoje, porque eu chegava que a coisa estava feia e dizia, mãe, ora por mim. Daí ela dizia, minha filha, dobra o joelho aqui, vamos orar juntas. E ela botava o véu em cima de mim. E a gente orava. Então, eu sempre, quando tenho algo muito especial, a minha mãe aparece. E olha isso, 17 é o aniversário da minha mãe. E ela sempre dizia assim: é a melhor amiga que você tem nessa vida sou eu. Eu nunca vou te maltratar, nunca vou te trair, eu sempre vou cuidar. E tu faça isso com as tuas filhas. Eu disse sim. E E daí, sempre, quando alguém aparece na minha vida, por incrível que pareça, a mãe tá por ali. E quando Uhum. a mãe aparece desse jeito, inusitado, no dia do nosso projeto, eu tenho certeza disso, que esse projeto que vai amanhã acontecer, que é um fechamento de um ciclo, é, é selado, sim, por essa bênção materna, que a gente já teve esse dia aí da cura da ferida materna, que foi um encontro lindo, rico, e amanhã esse álbum da nossa vida, aquilo que eu falei, retomo, quem estiver ali conosco é para estar. Pronto, Uhum. né? Mas é algo de celebrar. Hoje também eu coloquei, nós temos 8 países ali que vão estar, né, na Copa, e também trouxe ali, porque são muitas pessoas, muito jovens, muitas histórias de superação, sonhos de transformar uma vida humilde numa grande, né? Então esse que é o nosso momento, né? É, Só um momento, gente. tá. É que eu fiz um coffee break agora há pouco, então chegou visitas aqui no restaurante e pediram para nós, então agora estou passei um orçamento. Mas a vida é dinâmica, ela é isso, né? Mas é É. isso, mas eu vou complementar. Então, sempre que a mãe aparece e coloca, dá essas coincidências, é porque alguém do bem vem perto de mim. E é isso que eu quero te agradecer, porque a gente se conheceu no digital, eu te via quietinha, às vezes, né? Eu sou tagarela, metida. Eu sou aquela pessoa que despeja tudo. As pessoas gostam de estar para conversar ou pedir algo, um conselho. Vem ali, se aproxime, aí o papo rola total, né? E, e também essa questão de. Tem gente que gosta e tem gente que também acha. É. Essa ruína é metida, mas assim, Deus colocou então, a gente nos aproximou nesse projeto, então é para nós olhar, talvez o projeto não é para os outros, seja para nós duas olharmos para a nossa vida. Aham. É. E já tá acontecendo, né? Já Já tá cada dia, acontecendo. cada encontro, É, acontece alguma coisa, gente. É isso, é lindo, né? exatamente. Ontem você falou de olhar firme e aperto de mão forte, É, que pai ensinava, né? é um ensinamento. Na minha família também tem isso, né? É o olhar no olho e Olho no ser olho. transparente. E É, quando você diz assim, a gente vai se aproximar de vários tipos de pessoas com vários tipos de educação, né? Porque a tá. sociedade é assim, é um misto de pessoas, né? E graças a Deus na minha família, educação não faltou. É. Isso é uma coisa que não faltou. Então, a gente tem princípios aqui, a gente tem ordem aqui, e a gente tem
boas maneiras aqui. Então, fazer algo que atrapalha o outro, fazer algo que prejudica o outro, isso aqui a gente não foi ensinado, sabe? Exatamente. Então, às vezes a gente tem que até aprender assim como se defender de algumas coisas, para não ser tão bobinho, sabe? Aham. Porque aqui as coisas são assim mais ou menos do jeito que você foi ensinada, do jeito que você foi educada, né? Aqui em casa sempre teve muita fartura também. De lá. Receber o outro da melhor forma possível, entregar para o outro mais do que Uhum. mais do que se tem, porque a ideia é quando a gente faz, quando a gente entrega muito, a gente recebe muito. Então, é Exatamente. por isso que a gente começou com uma ideia pequenininha, era para ser algo simples, rápido, Aham. porque era só um dia para falar disso, e a gente já está quase 30 dias falando do projeto. O projeto se estendeu, né? É, as ideias foram criadas, você criou tantas formas de enxergar isso, só não está enxergando quem não está aberto para perceber isso. Mas você trouxe ilustração. Você trouxe através da imagem algo que a gente estava só falando entre nós duas, né? Uhum. E quando aparece tua mãe na data de aniversário, aparece tua mãe talvez em algo que eu faça ou que eu não sei de que forma, mas que ela está presente e só você vê, né? Uhum. Eu digo para você que aqui também acontece isso, porque esse ano completou 10 anos que a minha mãe não está fisicamente. E é só esse ano que eu consegui falar sobre isso. Eu não falava disso. E hoje eu falo com agradecimento. Tá, ela não tá fisicamente, mas eu estou cuidando de algo que ela faria para mim. E Uhum. das vezes que me falta alguma coisa, sempre chega alguém que complementa. Uhum. E eu não. Ela também falaria isso se ela tivesse aqui, porque ela Uhum. acreditava muito nessas situações do universo, né? Do dia a dia. Sempre aparece alguém para fazer algo de bom, ou sempre aparece alguém para falar algo que a gente precisa ouvir. É nesse sentido que eu quero dizer. E você me fez chorar hoje. Ai, ai. É. Mas hoje eu choro não de tristeza, eu choro como reconhecimento. Caramba, é isso, Uhum. porque é isso que a gente sente, é isso que a gente tá vendo, né? Imaginando aqui na nossa cabeça, e de repente aparece aqui uma fala só para confirmar aquilo que a gente já sabe. Uhum. É. E sim, eu também acredito que as pessoas que já enxergaram, já se perceberam, já vieram conversar com a gente no dia 6, elas já estão trabalhando isso nelas. Outra coisa importante, o que você tem feito sobre as imagens do sobrenome de cada família, de cada pessoa, isso não é simples. É simples porque a pessoa só recebe visualmente, mas por trás disso tem uma força gigante. E nós sentimos isso quando nós fizemos, quando a Olinda propôs isso para nós no mês passado, Uhum. onde estouramos de fortaleza, estouramos de falar daquilo que faz bem pra gente. E dali para cá, em 30 dias, é Uhum. nítido observar comportamento, a organização de ideias, que sempre falo para ela, que às vezes quando a gente não. Eu não sei como falar, mas isso, da forma com que ela ensina para nós, a nossa ideia vai se ajustando e a gente consegue multiplicar isso.
Então, outro dia até mandei um áudio para ela dizendo que eu estou fazendo meu TCC na prática. Meu Uhum. TCC está sendo na prática aqui, compartilhando, e da forma com que a gente recebe, a gente passa. E isso vai aumentando. E essa é a ideia que a É. gente está aprendendo. Tanto de família, tanto na escola agora com ela. Não É, é? mas assim, eu vou te falar mais uma coisa, de que eu não só coloco a foto da pessoa, os dados e colo um prompt. É Depois de isso. pronto, eu leio cada história. E daí eu tava pensando ontem, disse assim, nossa, gente, olha só o quanto eu tô sabendo e lendo, porque daí eu conto a história, eu vejo sobrenomes, eu cruzo sobrenomes, daí da Jane, Souza, Souza é meu marido, é minha sogra, é Aham, minhas cunhadas, eu disse, bem, olha só aqui, isso cruza com isso, que isso cruza com aquilo, aquilo outro, o país aqui, a característica lá, eu vou lá, melhoro já aquele prompt para sair outra coisa lá, só uhum, que isso é um monte de histórias de muitas pessoas que estão se cruzando e eu leio cada uma história. Eu não faço algo que é mecânico, porque daí isso parece algo que é simplesmente uma mera reprodução. Não, e não ela é. para mim tem um sentido e tem para ti Uhum, também, porque eu uhum, quero saber a história daquela pessoa que vai estar conosco no dia 17. E daí claro. eu estou fazendo e eu fico aqui analisando. Daí eu Uhum, a primeira que eu fiz, eu fiquei olhando os traços do rosto, uhum. eu já fiquei olhando ali, olhava para a bandeira, olhava para aqui, para cá, as cores, eu disse, e é, é isso. E tem coisas importantes ali para elas, Uhum, porque tem informações que elas não têm. E o que uhum, isso traz, e o que isso traz no, na vida da gente. Isso é, tudo a gente com esse movimento de, olha, temos até aqui, e o que ela pode fazer além, é, porque isso fortalece vida pessoal, uhum. profissional, no núcleo, em qualquer núcleo que essa pessoa esteja. É. Mas tudo que eu peço, eu sempre faço assim. Vem, pode ser um prompt cru e eu peço. Aqui já fica, né? Já fica um spoiler aí para quem quiser também. Eu sempre peço, traga de forma sistêmica, de uma Uhum, forma constelatória, com o astro das leis do amor. Sobre, daí agora eu tenho trazido sobre também os conceitos da mestra. uhum, Também eu peço que traga sobre a ótica das duas metodologias, a tua Indes, né, de Eliane Simões, e uhum, também do VIS Method, que é o meu, Vidas Importam Sim. uhum. Então, aquela leitura ali, ela não é de um prompt frio, é de um prompt sistêmico, constelatório, que Com ele tem um base. lastro, ele tem um lastro então Uhum, ele surpreende, eu ainda peço, surpreenda-me. E uhum, em cada um eu peço alguma coisa. Um eu peço, surpreenda-me. Então todos têm algo diferente, o que vem no meu uhum. coração na hora. Então, Então, a Jane mandou é que eu não tô com o áudio dela aqui, mas ela mandou um áudio tão bonito agradecendo e ela disse que é uma experiência que ela ainda não tinha. Então, ontem ela até compartilhou na rede social dela, porque é algo que importa, sim. É, depois, amanhã, ela pode falar, né, como foi a sim, sensação, como ela sim. recebeu isso, É. como isso. E hoje é a- a corrida, porque o que aconteceu quando ela postou, ou quando foi lá no grupo que eu coloquei, não foi, eu coloquei errado, não era para ir, mas isso aguçou nos outros correrem para ter o seu. Para ter o seu, E exato. daí eu comecei a receber. Uhum, Então eu disse: olha, quantas vezes a gente acha que isso é tão. Ah, ah, às vezes passa por nós grandes águias, e às vezes passa por nós. Eu não quero, não vou ser aqui, mas passa algumas pessoas, para não dizer outro bichinho, que aprisionam esse grande pássaro, essa grande águia e cortam suas asas. Então, é proporcionar isso
de modo que não só essas pessoas abram suas asas e voem largamente para onde quiser, para o rumo que Deus dará no seu propósito, enfim, mas para nós também, porque a gente não é a mesma de quando começou o projeto. Uhum, uhum. Não é. Não, Não, não não. é. E nós temos aí outras lives que fizemos. É só assistir que você vai perceber que o comportamento já mudou, que a estrutura mental já não é a mesma. É muito melhor. Porque já houve pessoas que me convenceram que eu não era mais capaz, que eu já era desnecessária. Ai, credo. E eu me calei. E eu me Uhum. escondi por muito tempo. E eu achava que eu ia ficar aqui pagando boleto e notas Credo. e que eu era desnecessária. Então, eu sou muito grata porque hoje eu não só tenho as minhas asas de volta, como eu tenho a minha bike para entregar o jornal da minha vida onde eu quiser. E daqui um pouco a bike vai ser turbo, vai virar, vai virar um jatinho, Oh, porque my friend, daí você tem bike, você tem Fusca. O que mais que você tem? tem eu tenho um coração gigante, eu acho que eu tenho dois cérebros, um que é Aham, bem racional e um moleque terrível. Então eles ficam lá discutindo, né? Liliana, volta pra terra. Liliana, não cria esse negócio, cara, que tá muito bom. Ô, Liliana, volta pra terra, vai pra lá. E eu acho que eles ficam brigando ali todo dia, tá, 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 tá. Mas assim, ó, é isso. É olhar para a sua vida, ver o que tá bom, o que não uhum, tá bom, uhum, descarta. Porque isso, quando eu trabalhei muitos anos, né, na gestão, atendendo famílias, uhum. orientando famílias, Eu estudantes. também. Uhum, E então eu ouvi de um grande amigo, um neurologista, que foi um mestre meu na psicopedagogia, mas ele virou um amigo meu. uhum, E ele dizia, Lili, não faça ouvido, coração, que isso mata. Faça ouvido, ouvido. Eu disse, não, vamos fazer assim? Eu faço ouvido, coração, filtro, entrego o melhor, uhum, e daí e fico ou, né, descarto que eu não é para mim, mas uhum, eu faço esse ouvido aqui e uhum. faço essa tríade. Eu faço E também. depois ele começou a dizer nas suas aulas, prof, não era ouvido, coração mata, ouvido, ouvido? Ele disse, não, ouvido, coração, filtra aqui, entrega o melhor e o que não der, descarta. E ele olhava para mim e sorria. Uhum, E eu dizia, mexi com o homem. uhum, E ele brincava comigo. Ele dizia assim, nossa, eu ensinava algo que hoje eu ensino numa perspectiva de um aluno. Então, por isso, eu acho que a gente vai aprender muito amanhã, escutando as uhum. pessoas. Talvez Exato. nem completamos né, o álbum, vamos completar. Então, então, Talvez sejam, cada um ali vai poder também manifestar um pouco da sua história, né? uhum, exatamente. E eu percebi isso hoje. Hoje, agora, conversando isso. Talvez não seja o completar. Não é completar. É, Talvez ele já esteja completo. é o Só que, revisitar, né? só que não sabemos onde que está as informações, porque a nossa mente sem registro é igual ao vento. Passou, foi, você esquece, porque com tantas informações, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, passa, foi. Exatamente. E aí a gente vai esquecendo de coisas importantes, momentos onde nós tínhamos possibilidades de fazer algo e esquecemos. E é com esse jeito, é com essa forma que a gente traz, e aí a gente acende de novo e fala: ah, posso fazer isso, ah, vou fazer aquilo, ah, mas isso eu sei fazer, É. entende? É nesse E sentido. eu E sabe quero que eu te queria te fazer um convite falar. antes de você falar? Hum, Eu quero, eu quero que eu também vou dar tchau para essa pessoa que disse para você assim: ah, você não tem nada mais para acrescentar. Ah, mas sei lá o quê, não importa. Você sabe o que você ouviu dessa pessoa. Então, vamos dar tchau para essa pessoa? vamos, Bye. várias pessoas. Bye.
Bye, Bye, beijo pra gente. você. Não Aqui foi não, uma só, não, gente. aqui tem muita vida. Aqui tem Tem muita vida, vida. tem muita coisa Tem boa para vida. acontecer. É, e eu tenho uma coisa, quando eu vi teu pai, tu postaste ali dele feliz, mostrando teu livro, depois Ah, lá onde ele mora, as galinhas, eu vi, eu disse, nossa, me lembrei da minha infância, lembrei da minha mãe, lembrei da minha vaca Mirinda, eu ganhei um presente do meu Dino, que era uma vaca, botei o nome da vaca, Vaca Mirinda, e a vaca Mirinda tá numa das minhas histórias, gente, porque eu tinha olha que aí. levar esse raio dessa vaca, amarrar ela, mas eu queria jogar futebol, e daí, uma vez roubaram o leite dessa vaca e não foi, deu ruim para mim, pro meu mano. Então, eu conto essa história da tal da vaca, porque, enfim, mas essa vaca me rendeu muita coisa. Essa vaca me rendeu muitos boizinhos que eu usei esse dinheiro para pagar um exame uma época. Então, assim, é um grande presente que meu Dinto nem dimensionava que ele ia me ajudar muito à frente, né? Mas daí lembrei do teu pai. E ele me parecia alguém muito conhecido, como minha sogra disse que te conhece de muitos anos, Pois é, da onde que a Lolô me conhece, gente? ela te conhece. Bem, daí o Ah, seguinte, eu, é, minha mãe guardava ovos de avestruz porque eles criavam emas na fazenda. Meu pai era fazendeiro, plantava arroz. Né? E aí também criava gado, porque o pai tinha o plano A, B, C, D. Então, se o arroz não dava, ele tinha o gado. Se não dava o gado, a minha mãe tinha cachorros de raça que também dava e eles eram empreendedores, os dois. Bem, e daí traziam os ovos de avestruz. E eu olhava lá, a mãe tirava lá o ovo de avestruz. E eu fui cair. Tinha um mestre muito maravilhoso, que eu disse que ele defendeu o doutorado aos 80 anos. E quem diz que é tarde demais, eu lembro do irmão Albino Trevisan, que ele disse que se tivesse uma filha, ele queria que fosse eu. Então, onde ele estiver, eu honro muito esse homem que muito me ensinou. Todo mundo tinha medo dele, que tinha cara de bravo, mas ele era doce. uhum. E ele começou, fui contar a história da avestruz, e ele me entregava ovos de avestruz, limpinhos, sequinhos. E daí eu disse, o que que eu vou fazer para entregar para ele? E comecei com o nanquim desenhar Nossa Senhoras para ele. Desenhei Champanhar, São Marcelino de Champanhar, depois desenhei várias Nossas Senhoras. E o homem começou a me trazer ovo. E era um ovo quase por mês. Gente, eu não consigo mais, eu não dou conta das minhas coisas. E tem essa ovarama para dar de conta, porque ele dava de presente. Eu entregava a ele e ele botava cri-cri, que é amendoim docinho lá, dentro, fechava e entregava. Mas ali tinha. Daí depois eu comecei a criar capelas, comecei a criar Nossa Senhora, comecei a criar, enfim, o que vinha na minha mente ali, eu desenhava. A gente passava ali um tempo, às vezes no final de semana, desenhando noites, desenhando com caneta de nanquim os ovos de avestruz. Então, eu vi teu pai, daí depois eu lembrei da tal da avestruz, o ovo, avestruz, eu disse, E gente. você já me falou desse ovo de avestruz já há alguns dias Mas eu não tinha atrás. contado o que que eu fazia com o tal do ovo da avestruz. Que eu fazia uma obra, eu fazia realmente ele, né? Toda a frente dele, a frente de uma, ou Nossa Senhora, ou Uhum. alguma coisa que me vinha, e depois trabalhava ele todinho na volta dele. E eu entregava para ele, porque ele catava as emas lá, dava os ovos para as cozinheiras e me trazia os ovos para eu. Eu disse, gente, meu Deus do céu, não aguento mais fazer. Mas, mas é uma coisa engraçada, mas é algo que aconteceu na minha vida, gente. Isso é muito doido, mas aconteceu na minha vida. É. E Hum, quando você fala de ovo de avestruz, o ovo está presente aqui, né? é, Ele sempre teve, mas eu não sabia. E é. agora ele veio com tudo, porque também tem a história, né? A história da Bisa, que trançava ela mesma que criava os ninhos, ela fazia. Imagina, pega a taquara é dura, ela tem que cortar, tem que lixar, e ela trançava os ninhos para fazer as produções, né? É dali que vinha o sustento. E por conta dessa história, eu fui perceber que as minhas criações aqui também são ninhos. Só que Uhum, são ninhos hoje de uma forma diferente, porque nós estamos em 2026, porém o ensinamento é o mesmo. A forma com que se cria, porque lembra que a educação vem de casa? claro. Então, o todo ensinamento
é da família, é como a família pensa, é como a gente faz, é como a gente age. E a minha forma de criar é diferente hoje, é no digital, porque hoje nós temos essa possibilidade. Mas de quem é esse ensinamento? Começou lá com ela. Exatamente. 1800 e alguma coisa, eu ainda não sei data, eu vou pesquisar. Mas é algo que já vem há muito tempo e que acendeu agora numa contação de história com a prof. Olinda também. E aí a gente vai juntando as coisas e a gente vai. E é isso que fortalece. E é com esta força que eu falo assim, naturalmente. É isso. E eu sinto no meu corpo que é. É isso. É É isso. isso. É a resposta daquilo que a gente está fazendo, que sim, é isso. Pode fazer que é isso que você, é isso que vai dar certo, é isso que é, e é isso que as pessoas vão ter aqui dentro quando elas entrarem. É. Quando elas entrarem, quando elas chegarem, quando elas quiserem, porque aqui tem muita fartura, aqui tem muita vida, aqui tem muito ensinamento, aqui tem muito princípio, aqui tem ordem, aqui tem respeito e aqui tem muita coisa boa. E Para quem tem não coração sabe o que tem, quentinho. E tem entende? coração Tem. quentinho, e tem Aham, alegria, e tem amor, e tem pertencimento, e tem tem tudo. conhecimento, e Tem tem a ovo, presença de Deus. tem Tem tudo. entendeu? E isso tudo a gente simboliza e explica como ninho, como ovo, É. como galinha. É. Tu é uma galinha, Eu já tô vendo Lili. um palco, a gente chegando de bike, com duas pedrinhas. Eu não teria mais no meu palco só uma pedrinha para contar a minha história das minhas formiguinhas. Eu teria duas pedrinhas e a gente chegando de bike, entregando jornais e com também um galinheiro com ovinhos ali. Já tô vendo esse palco com todo esse cenário, porque eu adoro Uhum, cenários. uhum. Ai, gente, se eu pudesse entrar numa palestra de rapel, eu entraria, sério mesmo. Então, E sabe que aqui dentro pode ter algo. é, claro que sim. Aqui dentro pode não, tem algo. E esse algo é o que a gente tem para oferecer para as pessoas. E não é pouco, é muito. Não, É não, bem muito, viu? não é pouco. Então, gente, a gente vem reforçando. Eu sei que as pessoas estão olhando depois, ficam olhando as nossas lives. Uhum, E então que nessa nossa simplicidade que a gente traz aqui, né? Mas ela é transmutada em puro amor, em energia do bem. uhum. Nós queremos te convidar para revisitar a história da tua vida. Agradecimento já a todos os que estão, né, ali conosco. E hoje será entregue mais ainda, mais histórias ali da análise do nome. E amanhã vamos aquecer os motores. Estaremos aqui de novo. Contando também um pouco dessas histórias, porque sempre alguém vai se identificar, Eliane, com a tua história, com a minha Sim, história. sim. Sempre alguém vai se identificar. Gente, quando eu nunca pensei, né? Eu fui criada num momento muito bom financeiro da minha família e depois é, eu passei, a gente passou por dificuldades muito sérias na Covid e muito sérias mesmo. E, e eu dizia pro meu marido, do chão a gente não vai passar, não vai passar mesmo. Não vai, porque eu não vou deixar. E ele estava na cadeira de rodas, e porque a Covid destruiu o tecido ósseo, né? E, e daí eu não tenho vergonha de dizer, gente, a gente trocava galinha, frango assado, que eu fui fazer frango assado para vender, e com a minha gerente que está aqui na frente, que é uma pessoa que eu nunca vou abandonar nessa vida, porque eu digo que ela é minha família. Eu vou cuidar dela e a gente se cuida, briga, mas se cuida.
E ela a gente trocava com o pessoal do McDonald's, porque a gente enjoava tanto comer galinha, e eles do Mac, e a gente trocava a Mac por galinha, a gente fazia essa permuta. E esses dias eu fui lá ver os guris, né? E, e essas coisas nos fazem melhor, ver a vida, começa a deixar a vaidade, começa a não é É. sobre se arrumar. Esse dia eu falei, a pessoa disse, ai, mas a gente, eu sou vaidosa. Eu disse, não, Uhum. se dispa de vaidade e tem humanidade, é de parar de pensar, gastar seu tempo com bobagem, com Uhum. mesquinharia. Não, Isso não tem nada a ver como sair feio, né? Não. nada, porque às vezes pode estar com a maior riqueza, gente, e tu é feio. Aham. É feio E por às dentro. vezes tu tá lá simples, daquele jeito, Uhum. e é lindo. Uhum. É sobre. Ó, não é para me dizer sobre isso. Meu marido botou um baita de um bilhete, não fale, é sobre isso. Então tem que me cuidar aqui. Tá aqui, ele não fale sobre isso. Mas olha só. Então, essa coisa de cair, eu escrevi um texto lindo na época sobre resiliência, cair, levantar e sacudir a poeira. E, e eu dizia pro meu marido, eu levantava, eu botava ele dentro da caminhonete. Eu ia para os mercados, tanto é que eu operei as mãos de tanto fazer força. Eu tenho a mão toda torta, olhem o meu dedo, mostro para vocês. Minha mão não fecha e ela também não faz mais isso, porque eu tive que, foi cortado os nervos da minha mão, né? Então, mas eu fui operar as mãos e eu conto isso, vou contar aqui, porque nós precisávamos de dinheiro e eu precisava também me encostar no ter do INSS para também alcançar para os meus funcionários. E daí é isso. E eu falei, bem, ninguém sabe. Daí eu brincava, eu disse, dá para ficar assim, dá para ficar assim, dá para ficar assim. Ninguém tá vendo nada disso. Mas eu aprendi muito, porque eu aprendi ficando na fila do INSS, porque a gente passa na fila do INSS e não sabe o que aquelas pessoas passam. Mas eu estava lá na fila do INSS. Eu estava lá sentada no banco, na ficha 340 e poucos, para alguém tentar amassar minha mão dizendo que eu estava mentindo e dizendo, por favor, estique a mão. Eu disse, não, cortaram os meus, eu com os pontos e a pessoa tentando. E eu aprendi muito, eu aprendi muito. E ensinei muito. E enquanto eu estava naqueles bancos, eu estava conversando com pessoas e eu estava aprendendo, né? Então, assim, ó, a vida, ela nos ressignifica o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e é isso, a gente olhar e começar a ver, e começar a ver no outro o que que ele tem de bonito, o que que ele tem de belo. Oh, eu tenho que escutar essa pessoa porque ela está precisando de carinho, ela só precisa ser escutada. Então, tanto Eliane, né, Eliane, tu quanto eu, a gente vem aqui trazer essa nossa alegria, nossa doidice, a gente é meio moleca. Eu tenho Uhum. 54 anos, gente. Uhum. Mas 5 mais 4 dá 9, eu acho que mais ou menos por aí que eu transito. Então, é isso, esse espírito de criança. Criança é vida, criança é alegria, criança é amor, criança é Uhum. presença de Deus manifestada em energia, energia limpa. E, e ele também transita assim. Uhum. E quero te agradecer mais uma vez Oh, my por friends. a gente escrever, né? Então, que nós possamos um dia pegar uma taquara e nós possamos ir lá fazer o nosso ninho e possamos pintar os nossos ovinhos, possamos fazer o nosso cri-cri, encher os nossos ovinhos ali e que a gente possa pegar uma bike também e dar uma boa passeada e revisitar essa vida. Uhum. Eu contei, eu nunca pensei na vida que eu ia ir na Disney, Uhum. porque a vida começou a se apresentar e as coisas começaram. E a minha filha me proporciona essas viagens. E, gente, quando cheguei lá, na hora do show, eu acho que era uma das pessoas que eu mais chorava. Era eu. Eu disse, meu pai do céu, Uhum. né? E aquilo tem pessoas, meu genro foi não sei quantas vezes já, porque é o louco da Disney, ele é minha filha. Mas para mim aquilo era algo que no meu silêncio ali eu disse, meu Deus, É. gratidão, Senhor. Uhum. Meu Deus. É O uma que que é sensação muito isso? boa.
Uhum. Que é isso? E meu sonho também era andar na vassourinha do Harry Potter, gente. Eu andei e eu gritava, já disse ontem, eu gritava, e viva o Rio Grande, uhul! E aproveitei muito. E o pobre do meu marido desmaiou umas duas vezes, gente, mas tudo bem, cada um no seu momento, vamos respeitar, né? E aprendi, mas assim, ó, quando que eu olhava para os lugares e disse assim, meu Deus do céu, daí a minha filha dizia, mãe, tá tão quieta, eu vivendo aqueles Tava só momentos. processando. Só Meu processando Deus, tudo. meu Deus, onde tu me trouxe, olha as minhas asas. E acredito que tu também tem asas, tu tem muito a contar, porque tu é muito Uhum. mais jovem. Então, vale para ti. Esse fica o recado, né, gente? Que eu sou meio fênix, Deus me deu muitas vezes, né, a oportunidade de estar, né? Me deram meses e eu estou aqui contando, conversando com vocês. E eu te digo, fale o que tu quiser também, dê o É. teu recado. Uhum. É, conte a tua história, Do seu fale, jeito. fale sobre relacionamentos, porque tem muita gente adoecida e muita gente sem dizer, sem dar o seu grito de pare, de é agora, eu quero que seja assim, e é isso. E que a gente consiga, através desse projeto, que eu acredito que é só o início de uma grande caminhada, e que tu atinjas, Eliane, muito, Uhum. muito mais pessoas. E assim, a gratidão também ao Bruno, que ele está na retaguarda pegando duas loucas com um monte de ideia. Hum? Ele Uhum. bota todas as coisas no liquidificador, mistura lá e para sair ideia. Mas isso é um dom de Deus. Uhum. É E um ele dom de também está Deus. aprendendo, né? Ele está aprendendo a lidar com duas mentes de mulheres, porque Bruno é um homem e a mente do homem é diferente da mulher. Eles são objetivos práticos, focados. E nós, mulheres, não. A gente cria, depois a gente muda, aí a gente não quer mais daquele jeito, a gente muda de novo. É. E para ele está sendo um aprendizado também. E ele está colocando em prática aquilo que ele estudou, porque ele estudou para isso, né? Mas lindo, Eu não sei fazer, maravilhoso, mas ele sabe. Então, ele maravilhoso. está ajudando a gente e as coisas estão funcionando, porque o objetivo aqui é as coisas funcionarem. É, Funcionarem de um jeito legal, de um jeito que as pessoas compreendam, de um jeito que as pessoas participem, de um jeito que as pessoas falem e do jeito que elas transformem a vida delas também. É isso, o exato. objetivo aqui é esse, nada mais que isso. É E muito além legal. disso, trazer a nossa alegria, porque um lugar onde é muito chato, eu não fico, eu não consigo. Então, a nossa sala, o nosso espaço, o nosso lugar que a gente criou aqui, o nosso ninho, do nosso jeito, é assim. É Exatamente. simples, é divertido, tem base, tem tudo aqui, tem educação, tem tudo. Tudo que a gente quer, É. que a gente gosta. Então, amanhã fica o convite. No nosso Fuquinha tem lugar. Se quiser, pega a tua bike Vou pegar. e construa Uhum. construa a tua história da forma mais linda. E Uhum. conte, né? Conte, conte, conte. Minha neta aprendeu a assobiar. E daí ela fala, vovó sabe assobiar? Eu disse, olha, manifestação, eu acredito que é uma manifestação. E eu disse, olha, a expressão, e eu só observei aquilo, mas é isso. Quer assoviar, assovie. Quer cantar, cante. Canta nosso jingle aí, que está muito legal, dança, faça o que quiser. E fica, né, Eliane, amanhã, às 10 horas, a gente aqui vem rapidex para chamar vocês, só para Uhum. lembrar de que 20 horas vai bombar. Uhum. E amanhã a gente vai comemorar, Isso aí, vamos comemorar. tá? Um beijo, então. Beijo. Um beijo. Vou processar tudo isso que você falou. Você me pegou de surpresa hoje, me fez chorar com algumas coisas que você falou. E eu também tenho muito que agradecer você, porque não adianta só a gente ter as ideias aqui e não chegar a lugar nenhum.
Então, você, de certa forma, é também um motor, Uhum. né? Você é um motor que funciona. Você é um motor necessário, sim. Não dê ouvidos para aqueles que não sabem. Siga Isso. teu coração, que você tem muita coisa para ensinar para as pessoas. Você é uma artista nata. Um beijo, Amém. Beijo. um beijo. Gente, ó, Bye. peguem a energia, porque hoje, durante a tarde, vem mais coisas aí, novidadezinhas. Beijo. Uhum. Um beijo. Pega aí. Beijo.